Atenção, amantes de histórias de transformação e justiça. Você já se sentiu como se sua vida inteira estivesse sendo desconsiderada, apagada, enquanto outros brilham às suas custas? Se a resposta é sim, então prepare-se, pois a história que você está prestes a ler vai te deixar sem fôlego. Esta é a saga de Sofia, a mulher que foi descartada por não poder gerar um filho, e do homem que pagou caro por sua crueldade. Você está morta para nós, foram as palavras de meu marido e sogros quando não pude dar a eles um filho. Eles me jogaram na rua apenas com uma mala. Eu fiquei em silêncio. Até que, 4 anos depois, aterrissei em um jatinho particular com minha filha de 2 anos e um homem lindo ao meu lado. A mandíbula deles caiu. O orgulho se desfez em pedaços. Meu nome é Sofia e, há 4 anos, minha sogra, Carmen, me encarou e disse: "Uma mulher sem filhos é como uma árvore sem frutos." Naquele momento, ela me entregava uma mala, me expulsando da única casa que eu conheci como esposa. Mas permita-me levar você de volta a como tudo desmoronou. Eu estava sentada no consultório do Dr. Romero, segurando a mão de Javier com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Os resultados dos exames estavam sobre a mesa de madeira, uma sentença de morte. A mandíbula de Javier estava travada, seus olhos fixos na parede atrás do médico. "Eu sinto muito", disse o Dr. Romero com suavidade. "Os exames mostram desafios significativos de fertilidade. A concepção será extremamente difícil, embora não impossível." Antes de continuarmos, quero agradecer por me acompanharem nesta jornada de resiliência e transformação. Se vocês acreditam que toda mulher merece uma segunda chance para reconstruir sua vida, considerem se inscrever no canal. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam de esperança. Agora, vamos ver como eu sobrevivi. O caminho para casa foi silencioso, exceto pelo zumbido do motor do carro de Javier. Quando entramos na propriedade de sua família, pude ver Carmen e Lucia pela janela da cozinha, com as cabeças juntas em uma conversa. Elas olharam para nós com expectativa quando entramos pela porta. "E então?" A voz de Carmen era aguda, cheia de antecipação. "O que o médico disse?" Javier afrouxou a gravata e se serviu de um uísque antes de responder. "Vai ser mais complicado do que pensávamos." Lucia pousou sua xícara de chá com um tilintar delicado. "O que isso significa exatamente?" Eu abri a boca para explicar, mas Javier falou primeiro. "A Sofia tem alguns problemas que tornam a gravidez improvável." "Problemas?" Como se eu fosse um eletrodoméstico que precisava de conserto. O rosto de Carmen passou por uma série de expressões: decepção, frustração e, por fim, algo que parecia nojo. "Entendo. Bem, sempre há opções, não é? Especialistas, tratamentos, vamos explorar tudo." "Nós vamos", eu disse em voz baixa, encontrando minha voz, mas Carmen já havia se virado, ajustando as flores no balcão. A conversa tinha acabado para ela, mas eu podia sentir o julgamento se instalando ao meu redor, como um cobertor pesado. Naquela noite, Javier e eu nos deitamos. Olhando para o teto, o silêncio se esticou entre nós até que eu não pude mais suportar. "Nós vamos resolver", eu sussurrei. "Existem tratamentos, procedimentos." "Sofia", a voz dele era cansada, distante. "Vamos ver o que acontece." O que aconteceu foram 18 meses de decepções, 18 meses de testes de gravidez negativos que eu escondia no fundo da lixeira do banheiro. 18 meses dos comentários cada vez mais diretos de Carmen sobre nosso estado sem filhos. A nora da minha amiga Elvira acabou de ter gêmeos. Ela anunciou em uma manhã durante o café da manhã. "Que bênção! A Elvira se sente tão realizada como a avó." Lucia assentiu com entusiasmo. "Mal posso esperar para ter filhos. Acho que ficarei grávida 6 meses depois de me casar." Eu movi os ovos no meu prato, sem apetite. Essas conversas se tornaram uma forma de tortura, projetada para me lembrar do meu fracasso,
sem que ninguém precisasse dizer isso diretamente. Javier parou de me acompanhar às consultas médicas depois do 8º mês. Tenho uma teleconferência, ele dizia. O escritório precisa de mim. Sempre há algo mais importante do que descobrir por que sua esposa não podia lhe dar a família que ele queria. Comecei a ir sozinha, sentada em salas de espera cheias de mulheres grávidas, sentindo-me uma impostora entre as verdadeiramente férteis. O Dr. Romero era gentil, mas realista. Cada tratamento era mais invasivo, mais caro e mais propenso a falhar do que o anterior. Talvez devêssemos considerar a adoção. Eu sugeri uma noite enquanto Javier revisava documentos de negócios na mesa da cozinha. Ele não levantou a cabeça. Minha mãe quer netos biológicos. Você sabe como ela se sente em relação a linhagens. Linhagens. Como se estivéssemos criando cavalos em vez de tentar formar uma família. O limite foi alcançado em uma terça-feira de março. Eu estava sentindo náuseas há 3 dias e havia-me permitido o perigoso luxo da esperança. Comprei um teste de gravidez a caminho de casa e me tranquei em nosso banheiro, com as mãos trêmulas enquanto esperava o resultado. Negativo. Sentei no chão e finalmente me permiti chorar. Não as lágrimas silenciosas e dignas que eu costumava permitir, mas soluços feios que vinham do fundo do meu peito. Quando finalmente me recompus e desci as escadas, encontrei Javier em seu escritório, com papéis espalhados pela mesa. Eram papéis de divórcio. Há quanto tempo você está planejando isso? Eu perguntei, pegando os documentos com os dedos dormentes. Javier finalmente olhou para cima, sua expressão quase aliviada. Sofia, nós dois sabemos que isso não está funcionando. Queremos coisas diferentes. Nós queremos a mesma coisa. Queremos uma família. Eu quero uma família que seja realmente possível. O acordo pré-nupcial estava anexado aos papéis do divórcio, destacado em amarelo. Cada cláusula protegia a riqueza da família Matos. Cada linha me deixava sem nada se nosso casamento falhasse. Eu me lembrei de tê-lo assinado 3 anos antes, jovem e apaixonada, e certa de que nunca precisaríamos disso. Eu tinha 25 anos, eu disse, olhando para minha própria assinatura. Pensei que o amor seria suficiente. O amor não paga as contas nem perpetua o sobrenome da família. Carmen apareceu na porta como se estivesse ouvindo. Sofia, querida, acho melhor você arrumar suas coisas hoje à noite. A Lucia pode te levar aonde precisar ir. Eu olhei para Javier, esperando que ele me defendesse, que dissesse à mãe que ela estava indo longe demais. Em vez disso, ele pegou os papéis e os colocou em uma pasta. Meu advogado entrará em contato com você para os detalhes. Ele disse sem olhar nos meus olhos. Naquela noite, eu arrumei uma mala enquanto Carmen supervisionava da porta. 3 anos de casamento reduzidos às roupas que caberiam em uma mala de mão. Você é jovem, disse Carmen enquanto eu dobrava meu vestido de casamento em papel de seda. Você encontrará outra pessoa, alguém mais adequado às suas limitações. Lucia apareceu com meu casaco e minha bolsa. O táxi já está aqui. Eu caminhei pela casa pela última vez, passando pela sala de jantar onde eu tinha organizado jantares, pela sala de estar onde eu tinha passado inúmeras noites, sentindo-me como uma estranha. Javier não estava em lugar nenhum. Na porta da frente, Carmen me entregou minha mala e R$ 23 de sua bolsa. Para o táxi, ela disse. Você entenderá um dia. Uma mulher que não pode dar filhos ao seu marido está incompleta. Javier merece algo melhor. Eu entrei no táxi sem um destino em mente e sem saber como eu iria sobreviver. Enquanto nos afastávamos da propriedade, colei meu rosto na janela e assisti a única vida que eu conhecia desaparecer atrás de arbustos perfeitamente aparados. O motorista me olhou pelo espelho retrovisor. Para onde, moça? Eu não tinha resposta. Eu não tinha casa, nem dinheiro, nem plano. Mas enquanto dirigíamos pela cidade, algo duro e determinado começou a se formar no meu peito.
Eles haviam me jogado fora como lixo. Eles haviam me descartado como inútil. Eles não tinham ideia do que acabavam de despertar. O táxi me deixou em um motel na periferia do centro. R$ 43 por 3 noites em um quarto que cheirava a cigarros e sonhos destruídos. Eu me sentei na colcha áspera e olhei para minha mala, me perguntando como minha vida inteira tinha encolhido para caber em uma pequena bolsa. Na manhã seguinte, entrei na lavanderia Martins, com minha única roupa de negócios e pedi emprego. A dona, a senhora Martins, me olhou de cima a baixo com olhos cansados. Você já trabalhou em vendas? Sim, eu menti. Ela me entregou um avental que já tinha visto dias melhores. R$ 6 a hora, só em dinheiro. Você começa agora. O primeiro cliente me entregou um casaco de cachemir que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal na casa de Javier. Minhas mãos tremiam enquanto eu o etiquetava, lembrando como eu costumava organizar closets inteiros, cheios de roupas como essa. O cliente mal olhou para mim, tratando-me como parte da mobília. Durante meu intervalo, me tranquei no pequeno banheiro dos funcionários e chorei em uma toalha de papel. Mas quando a sineta tocou, eu limpei meu rosto e sorri como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, encontrei um kitnet por R$ 300 por mês. O proprietário, o Sr. Chan, desconfiou da minha falta de referências até que eu ofereci 2 meses de aluguel adiantado em dinheiro. O apartamento tinha uma torneira que pingava, uma janela que não fechava direito e um radiador que fazia barulho a noite toda. Mas era meu. Comprei um colchão em uma loja de segunda mão e o carreguei 3 lances de escada sozinha. O inquilino anterior havia deixado uma chaleira amassada e um único garfo. Eu jantei macarrão instantâneo, sentada no chão, dizendo a mim mesma que aquilo era temporário. Mas o temporário se estendeu por semanas, depois por meses. A lavanderia mal cobria o aluguel e a comida. Em algumas noites, eu me deitava com fome em vez de gastar meus últimos reais. Eu contava histórias para mim mesma no escuro, imaginando o que eu diria para Carmen se a visse novamente. Você ainda não acabou? Eu sussurrava para o teto rachado. Eles não têm a última palavra. A senhora Martins notou que eu nunca faltava e sempre ficava até tarde para ajudar com a contabilidade. Você é inteligente demais para este lugar, ela me disse uma noite enquanto fechávamos. Por que você está aqui? Eu não podia falar sobre Javier, sobre o acordo pré-nupcial, sobre ter sido jogada fora como lixo. Então eu apenas disse, recomeçando. Ela pareceu entender e me deu R$ 20 extras. Para as compras. 3 meses depois, eu vi uma placa de Precisa-se de ajuda na livraria Girassol. A dona, uma senhora chamada Dona Helena, me contratou para os turnos da manhã depois que eu demonstrei que podia ordenar alfabeticamente mais rápido do que a funcionária atual. R$ 8 a hora, e eu podia ler durante os períodos calmos. Mas 8 mais 6 ainda não era suficiente. Eu encontrei trabalho à noite limpando edifícios de escritórios no centro. A empresa de limpeza não fazia perguntas, apenas me entregava chaves e me apontava para os armários de suprimentos. Eu trabalhava até meia-noite, lavando banheiros e esvaziando lixeiras, e depois dormia algumas horas antes do meu turno na livraria. Nos fins de semana, eu fazia trabalhos de buffet através de uma agência temporária, servindo champanhe para pessoas que se pareciam exatamente com os amigos de Javier, pessoas que não me viam nem mesmo quando eu estava parada bem na frente delas. A ironia não me escapou. Eu era invisível para a mesma classe social que uma vez havia me reivindicado como sua. Em um sábado, eu estava servindo em um evento corporativo quando ouvi 2 mulheres discutindo o salário de suas babás. Elas reclamavam de pagar R$ 800 por semana pelo cuidado das crianças. Eu mordi minha língua e voltei a encher suas taças de vinho, calculando que elas gastavam mais em babás do que eu ganhava em um mês. Essa rotina quase me destruiu. Eu pegava no sono em pé na livraria, acordando com as impressões da lombada de um livro na minha bochecha. Dona Helena começou a me deixar barras de cereal e café sem dizer nada.
Essas pequenas gentilezas me mantiveram de pé quando tudo o mais parecia impossível. Minha sorte mudou em uma terça-feira de manhã, quando derramei café em mim mesma, correndo entre os empregos. Entrei em uma pequena delicatessen para me limpar e encontrei um homem revisando planilhas em uma mesa no fundo. Sofia? Sofia Garcia? Eu levantei a cabeça, surpresa que alguém se lembrasse do meu sobrenome de solteira. O homem tinha cerca de 50 anos, com olhos gentis e têmporas grisalhas. Demorei um momento para reconhecê-lo. Dr. Santos? Da Rua dos Sonhos, ele se levantou, sorrindo amplamente. Pensei que era você. Qual a chance? O Dr. Santos morava a 3 casas da minha casa de infância. Sua mãe, a Sra. Santos, costumava-me dar empanadas caseiras quando eu passava por seu jardim. Eu me lembrei do dia em que ela havia caído nas escadas da frente. Eu tinha 16 anos e a ajudei a entrar. Eu fiquei com ela até o Dr. Santos chegar em casa da faculdade. Você ajudou minha mãe naquele dia em que ela caiu, ele disse, como se estivesse lendo meus pensamentos. Ela nunca se esqueceu dessa gentileza. Nós conversamos por 20 minutos. Ele agora era dono de uma pequena empresa de logística. Ele a tinha construído do zero depois de imigrar há 15 anos. Quando eu mencionei que estava entre oportunidades, sua expressão se tornou pensativa. Na verdade, estou procurando um gerente de operações. Alguém que possa lidar com os detalhes, trabalhar com pessoas difíceis, pensar rápido. A remuneração é decente e há espaço para crescer. Eu quase ri. Dr. Santos, eu trabalho em uma lavanderia e em uma livraria. Limpo escritórios à noite. Eu não sei nada sobre logística. Mas você sabe sobre pessoas, sabe como trabalhar duro e sabe como recomeçar. Ele tirou um cartão de visita. Venha na segunda de manhã. Vamos ver o que você pode fazer. Naquele fim de semana, eu pesquisei tudo o que pude sobre logística e gerenciamento de cadeia de suprimentos. Peguei livros emprestados de negócios de Dona Helena e li até que meus olhos ardessem. Na manhã de segunda-feira, entrei na Santos Logística com minha única roupa profissional, a mesma que eu usava na lavanderia 6 meses antes. O escritório era pequeno, mas organizado, com 3 funcionários lidando com contas de clientes. O Dr. Santos me apresentou à equipe e me deu uma mesa perto da janela. Pela primeira vez em meses, eu tinha um lugar que parecia que poderia se tornar algo. Comece com esses arquivos de clientes, ele disse, me entregando uma pilha de pastas. Aprenda as contas. Descubra onde podemos melhorar a eficiência. Não tenha medo de fazer perguntas. Eu me joguei no trabalho com uma determinação desesperada. Cada relatório que eu escrevia, cada ligação de cliente que eu atendia, cada processo que eu agilizava, parecia uma prova de que eu era mais do que Carmen havia me chamado. Mais do que uma mulher estéril. Mais do que um fracasso. Os outros funcionários, Maria e David, ficaram céticos no início com a nova contratação do chefe. Mas quando eu reorganizei o sistema de arquivamento e criei uma planilha de rastreamento que lhes economizou horas a cada semana, eles começaram a vir até mim com perguntas e ideias. Pela primeira vez desde que eu deixei a casa de Javier, eu me senti útil, valiosa, como se eu pudesse ter um futuro que não envolvesse contar moedas para as compras. Aos 3 meses de trabalho, o Dr. Santos me chamou em seu escritório. Você aumentou nossa eficiência em 300%, ele disse, deslizando um envelope pela mesa. Este é o seu novo salário. O número lá dentro fez minhas mãos tremerem. Era mais do que eu havia ganhado em meus 3 empregos anteriores combinados. O suficiente para me mudar para um apartamento melhor, comprar móveis de verdade, comer refeições de verdade, em vez de macarrão instantâneo. Naquela noite, eu me sentei no meu colchão no chão pela última vez e me permiti acreditar em algo que eu não tinha ousado esperar por meses. Talvez eu realmente ainda não tivesse acabado. Aos 6 meses de trabalho na Santos Logística, eu estava almoçando na minha mesa
quando Maria mencionou seu investimento secundário em criptomoedas. Eu ganhei R$ 300 no mês passado apenas no meu telefone. Ela disse casualmente, deslizando pelos gráficos. Algo fez um clique. Eu estava tão focada em sobreviver de um cheque para o outro que nunca havia considerado fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Naquela noite, eu me matriculei em um curso de finanças online e passei meu primeiro sábado em meses fazendo algo mais do que lavar roupa e fazer compras. A instrutora, uma mulher chamada Dra. Angela Chan, falava sobre juros compostos como se fossem magia. Seu dinheiro deveria ter bebês, ela disse durante uma videoaula. E esses bebês deveriam ter bebês? Eu comecei aos poucos, investindo R$ 50 de cada cheque em fundos de índice. Em seguida, descobri um curso de estratégia de negócios ministrado por um capitalista de risco que havia construído 3 empresas do zero. Eu assistia às suas aulas durante os intervalos para o almoço, fazendo anotações nas margens de papel reciclado. A diferença entre os ricos e todos os outros, ele explicou, não é o quanto eles ganham, é o quanto eles mantêm e fazem crescer. Eu comecei a ver tudo de forma diferente. Quando o Dr. Santos mencionou que havia perdido um cliente importante por causa de uma comunicação ruim, eu não apenas resolvi o problema imediato. Eu projetei um sistema de retenção de clientes completamente novo. Quando o nosso rastreamento de entregas quebrou, eu pesquisei soluções de software e apresentei 3 opções com análises de custo-benefício. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntou o Dr. Santos depois que eu agilizei todo o nosso processo de faturamento. Na Universidade do YouTube, eu disse, apenas meio brincando. Meu primeiro avanço real veio quando eu notei padrões em nossos dados de envio. Certas rotas constantemente ultrapassavam o orçamento, enquanto outras ficavam abaixo. Eu passei 2 semanas construindo um modelo preditivo e o apresentei ao Dr. Santos em uma terça-feira de manhã. Isso poderia nos economizar R$ 40 mil por ano, ele disse, olhando para minhas planilhas. Sofia, isso é brilhante. Naquela tarde, ele me entregou um envelope com um bônus de R$ 5.000. Eu olhei para o cheque por um minuto inteiro antes de dobrá-lo cuidadosamente em minha carteira. Em vez de gastá-lo em móveis ou em férias, eu pesquisei empresas de tecnologia emergentes. Havia uma startup chamada Soluções Verdes, que estava desenvolvendo software de eficiência para painéis solares. O risco me revirou o estômago. Perder R$ 5.000 me atrasaria em meses. Mas algo em seu modelo de negócios parecia certo. Eu comprei ações em uma manhã de quarta-feira, com as mãos tremendo enquanto clicava em confirmar compra. 3 meses depois, a Soluções Verdes anunciou uma parceria com uma grande empresa de energia. Meu investimento dobrou da noite para o dia. Eu reinvesti tudo, desta vez espalhando-o por 5 startups diferentes. Uma falhou completamente. 2 se mantiveram, mas as outras 2 dispararam. No meu primeiro aniversário na Santos Logística, minha carteira valia R$ 23.000. Você parece diferente, Maria observou uma manhã. Mais confiante, ou algo assim. Ela estava certa. Eu havia parado de verificar minha conta bancária com pavor e comecei a verificar meu aplicativo de investimentos com expectativa. Os números que antes me aterrorizavam agora me emocionavam. Eu estava aprendendo a linguagem deles, entendendo seus padrões. O Dr. Santos me promoveu a gerente de operações sênior com um aumento de salário, o que finalmente me permitiu me mudar para um apartamento de um quarto com móveis de verdade. Mas, em vez de melhorar drasticamente meu estilo de vida, mantive meus gastos modestos e canalizei a renda extra para os investimentos. A verdadeira mudança veio quando eu descobri as redes de investidores anjo. Eram grupos de investidores credenciados que juntavam dinheiro para financiar empresas em fase inicial. O investimento mínimo era de R$ 50.000, mais do que eu jamais imaginaria ter. Mas eu estava estudando o mercado há mais de um ano. Eu tinha aprendido a ler balanços financeiros, a analisar modelos de negócios e a identificar tendências promissoras.
Quando uma empresa de biotecnologia, que estava desenvolvendo avanços em tratamentos de fertilidade, chegou à minha mesa, eu soube que era o meu momento. Eu liquidei metade da minha carteira e me juntei à rodada de investimento. A ironia não me escapou. Aqui estava eu, financiando o mesmo tipo de avanço médico que poderia ter salvado meu casamento. Mas isso não era mais sobre o passado. Era sobre construir algo maior do que a minha dor. O investimento em biotecnologia levou 18 meses para amadurecer. Mas quando isso aconteceu, minha participação de R$100.000 se tornou 200 mil. Eu estava aprendendo que a riqueza não se tratava apenas de trabalhar mais. Tratava-se de se posicionar no caminho do sucesso de outras pessoas. Minha carteira ultrapassou $500.000 em uma quinta-feira chuvosa. Eu estava revisando os relatórios trimestrais quando a notificação apareceu no meu telefone. Por um momento, eu fiquei sentada, lembrando da mulher que havia comido macarrão instantâneo em um colchão no chão 2 anos antes. Naquele fim de semana, fiz algo que eu não fazia desde o meu divórcio. Eu fui às compras por prazer, em vez de por necessidade. Havia uma boutique no centro, pela qual eu havia passado inúmeras vezes, admirando as bolsas de couro na vitrine, mas sem ousar entrar. A vendedora me olhou com ceticismo quando eu entrei com jeans e tênis. Mas quando eu apontei para uma bolsa de couro caramelo e disse, "Eu levo essa", a atitude dela mudou imediatamente. "Excelente escolha", ela disse, embrulhando-a cuidadosamente em papel de seda. "É dinheiro ou cartão?" "Cartão", eu disse, entregando meu cartão de crédito sem olhar o preço. Sair daquela boutique com minha primeira compra de luxo parecia ter recuperado uma parte de mim que eu pensava ter perdido para sempre. Não se tratava da bolsa. Tratava-se de ser alguém que podia comprar coisas bonitas sem contar moedas ou pedir permissão. Meu momento de R$1.000.000 aconteceu em uma terça-feira de manhã, enquanto eu revisava minha carteira com um café. O setor de tecnologia havia disparado da noite para o dia, e meus investimentos haviam ultrapassado 7 dígitos enquanto eu dormia. R$1.043.712. Eu fiquei olhando para a tela, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que toda a cafeteria podia ouvir. Eu não gritei, nem dancei, nem liguei para ninguém. Apenas sussurrei. "Você nunca deveria ter me deixado ir." E fechei meu laptop. Naquela tarde, eu dei meu passo mais audacioso até então. Eu estava pesquisando companhias de aviação privada e descobri que eu poderia comprar ações em uma empresa de gerenciamento de jatos. O investimento era substancial, R$400.000, mas vinha com direitos de uso. Enquanto eu assinava a papelada, eu pensei no rosto de Carmen quando ela me entregou aquela mala, no alívio de Javier quando ele me entregou os papéis do divórcio, no sorriso de Lucia quando ela chamou o táxi. Eles haviam me jogado fora pensando que eu não valia nada. Agora, eu estava literalmente comprando pedaços do céu. O coordenador de voo ligou 2 semanas depois para agendar minha primeira viagem. "Para onde você gostaria de ir, Sofia Garcia?" Eu olhei pela janela do meu apartamento, para a cidade onde eu havia reconstruído minha vida do zero. "Para onde eu quiser", eu disse. E pela primeira vez em anos, isso era exatamente a verdade. Mas ter toda a liberdade do mundo não significava nada quando você não tinha ninguém com quem compartilhá-la. 3 anos após o meu sucesso financeiro, eu percebi que eu havia me tornado excelente em construir riqueza, mas péssima em construir conexões. Minhas noites eram passadas sozinha, revisando carteiras de investimento e planejando meu próximo movimento de negócios. Foi, durante esse período de solidão, que eu decidi me afastar do trabalho de consultoria corporativa que eu vinha fazendo e tentar algo completamente diferente. Eu queria me lembrar de como era servir as pessoas diretamente, ter interações humanas simples, que não fossem sobre margens de lucro ou tendências de mercado. O Café da Lua, era um pequeno lugar no bairro com cadeiras desparelhadas e arte local cobrindo as paredes. A dona,
Sionara Romero, me contratou para os turnos de fim de semana, depois que eu admiti a ela que não tinha experiência em restaurantes, mas que precisava me reconectar com pessoas de verdade. Você parece alguém que se esqueceu de como simplesmente ser, ela disse, amarrando um avental em minha cintura. Este lugar vai te ensinar. Meu primeiro turno de sábado foi um caos. Eu misturei os pedidos, derramei café em mim mesma 2 vezes e não consegui descobrir como a máquina de expresso funcionava. Mas havia algo libertador em falhar em algo tão completamente alheio ao meu sucesso nos negócios. Foi aí que eu o notei, Christian. Ele se sentava na mesa do canto todos os sábados de manhã, lendo livros diferentes e bebendo o mesmo pedido, um café puro e um muffin de mirtilo. Ele tinha uns 30 e poucos anos, com olhos gentis e mãos que se moviam suavemente ao virar as páginas. O que mais me impressionou foi como ele olhava para as pessoas de verdade. Não através delas, além delas, mas para elas. Ele notava detalhes que outros ignoravam. Como o fato de eu sempre usar os mesmos sapatos confortáveis porque meus pés doíam de anos em pé. Ou como meu sorriso se tornava forçado à medida que o horário de pico da manhã se intensificava. Quando eu errava o pedido dele, o que acontecia mais vezes do que eu gostaria de admitir, ele apenas sorria e dizia: "Não se preocupe, eu não tenho pressa." No terceiro sábado, ele me perguntou meu nome. "Sofia", eu disse, enchendo o café dele de novo. "Eu sou Christian, e obrigada pelo café, por trabalhar tão duro para melhorar a manhã de todos. Mesmo quando você está claramente exausta." Eu senti o calor subir nas minhas bochechas. Tinha passado tanto tempo desde que alguém notou meu esforço, em vez de apenas meus resultados. Nas semanas seguintes, nossas conversas se tornaram mais longas. Ele era um assistente social em um centro infantil, ajudando crianças a navegar por situações de crise familiar. Ele tinha uma maneira de ouvir que fazia você se sentir ouvida, não julgada. "Às vezes você parece triste", ele disse uma manhã quando o café estava tranquilo. Como se estivesse carregando algo pesado. Eu quase descartei a observação dele, mas algo na sua genuína preocupação me fez parar. Alguma bagagem do meu passado. Nada muito dramático. A bagagem geralmente é dramática para a pessoa que a carrega. Depois dos meus turnos, Christian começou a me esperar. Nós caminhávamos até o parque em frente e nos sentávamos no banco para conversar sobre tudo, exceto meu dinheiro ou o trabalho dele. Ele me contou que cresceu em lares adotivos, que aprendeu a encontrar uma família em lugares inesperados. Eu falei sobre meus sonhos de infância de ser professora, sobre como eu queria ajudar as crianças a aprender a ler. "O que mudou?" ele perguntou. "A vida", eu disse simplesmente. Uma noite, enquanto o outono pintava as folhas de dourado, eu me peguei contando tudo a ele. Sobre Javier e os problemas de fertilidade. Sobre a crueldade de Carmen e o acordo pré-nupcial que me deixou sem nada. Sobre dormir em um colchão no chão e comer macarrão instantâneo por meses. Christian ouviu sem interromper, sem tentar oferecer soluções ou consolo vazio. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. "Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você", ele disse finalmente. "Mas eu preciso que você saiba de algo. Você não está quebrada. Você não está incompleta. Na verdade, você é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci." Eu senti as lágrimas virem e desviei o olhar. "Você não entende. Eu não pude dar a ele o que ele queria. Eu falhei na coisa mais básica que as mulheres supostamente fazem." "Sofia." A voz dele era firme, mas gentil. "Olhe para mim." Eu me virei para encará-lo, esperando por piedade. Em vez disso, eu vi admiração. "Você sobreviveu a ser jogada fora por pessoas que supostamente a amavam. Você construiu uma vida do zero. Você escolheu a gentileza em vez da amargura. Isso não é um fracasso. Isso é extraordinário."
Algo dentro de mim mudou naquela noite. Pela primeira vez desde o meu divórcio, eu me senti vista por quem eu realmente era, não pelo que eu não podia ser. Nosso relacionamento cresceu lentamente, com cuidado. Christian nunca me pressionou a dar mais do que eu estava pronta para dar. Ele nunca perguntou sobre minhas finanças, nem pareceu impressionado quando eu mencionava meu sucesso nos negócios. Ele estava interessado em Sofia, a pessoa, não em Sofia, a carteira de investimentos. Nós começamos a cozinhar o jantar juntos em seu pequeno apartamento. Ele me ensinou a fazer massa fresca e eu lhe mostrei a receita de torta de maçã da minha avó. Esses simples momentos domésticos pareciam mais íntimos do que qualquer coisa que eu havia compartilhado com Javier. 8 meses depois de nossa primeira conversa, Christian me pediu em casamento durante uma de nossas caminhadas noturnas. Não com um anel chamativo ou um grande gesto, mas com honestidade. Eu amo quem você é quando você está comigo, ele disse, parando perto da fonte onde havíamos compartilhado tantas conversas. Eu amo quem eu sou quando estou com você. Nós dois somos melhores juntos. O anel era simples, elegante e claramente escolhido por um pensamento genuíno, em vez de para impressionar. Sim, eu disse antes que ele pudesse fazer a pergunta corretamente. Nós nos casamos 6 meses depois, em uma cerimônia simples no cartório. Eu usei um vestido cor-de-creme de uma boutique local, e Christian usou seu melhor terno. Sionara Romero foi nossa testemunha, chorando lágrimas de alegria enquanto assinava os papéis. Sem acordo pré-nupcial? Perguntou a oficial, revisando nossos documentos. Christian e eu nos olhamos e rimos. Sem acordo pré-nupcial, eu disse. Estamos juntos nisso. Após a cerimônia, jantamos no Café da Lua. Sionara Romero fechou o café mais cedo e cozinhou para nós pessoalmente. Foi perfeito em sua simplicidade. O milagre veio 14 meses depois. Eu estava revisando relatórios trimestrais quando a náusea me atingiu tão de repente que eu tive que correr para o banheiro. O teste de gravidez que comprei naquela tarde mostrou 2 linhas rosas. Eu fiquei olhando para ele com descrença, lembrando de todos aqueles testes negativos de anos atrás. Desta vez, parecia diferente. Desta vez, parecia esperança em vez de desespero. Quando Christian chegou em casa do trabalho, eu estava sentada em nosso sofá, ainda segurando o teste. Sofia, o que foi? Eu entreguei o teste a ele sem dizer nada. O rosto dele passou por confusão, reconhecimento e depois pura alegria. Você tem certeza? Ele sussurrou. Tão certa quanto se pode estar com essas coisas. Christian se sentou ao meu lado e me abraçou. Nós dois choramos lágrimas de admiração, de gratidão, de descrença de que algo tão desejado pudesse acontecer. 9 meses depois, eu segurei meu filho em meus braços. Tomás Christian Garcia, batizado com o nome do meio do pai e com meu sobrenome de solteira por escolha. Ele era perfeito, saudável e completamente nosso. Enquanto Christian chorava ao lado da minha cama de hospital, eu pensei nas palavras de Carmen de anos atrás, sobre ser uma árvore sem frutos, incompleta e inútil. Agora eu era mãe, mas, mais importante, eu era uma mulher que havia aprendido que meu valor não era determinado pelas expectativas de mais ninguém. Em algum lugar da cidade, eu imaginei Carmen engasgando com o seu chá da manhã se ela algum dia descobrisse. Mas, honestamente, eu estava feliz demais para me importar. Tomás tinha 18 meses e estava dando seus primeiros passos cambaleantes pela nossa sala de estar quando a mensagem inesperada chegou. Eu estava revisando e-mails enquanto ele brincava com blocos de madeira quando vi o nome de Lucia Matos na minha caixa de entrada. Eu prendi a respiração. Eu não tinha notícias da família de Javier há mais de 4 anos. A linha de assunto dizia: Convite, Gala de Liderança Feminina, lista de convidados exclusiva. Eu abri com os dedos trêmulos. Prezada S. Garcia, sua empresa, Consultoria Estratégica Garcia, foi recomendada como uma força em ascensão
na liderança empresarial. Ficaremos honrados com a sua presença em nossa gala anual de caridade em apoio ao empreendedorismo feminino. Este evento exclusivo reúne as líderes femininas mais influentes da cidade. Por favor, confirme sua presença o mais rápido possível. Lucia Matos, presidente do evento. Ela não tinha ideia de quem estava convidando. Minha empresa de consultoria havia crescido além do que eu imaginava. Depois que Tomás nasceu, eu mudei dos investimentos para ajudar outras mulheres a construir seus negócios. Minha lista de clientes incluía empreendedoras de tecnologia, profissionais médicas e inovadoras do varejo. Lucia deve ter visto a recente reportagem sobre minha empresa na revista Negócios Semanais, sobre empresas lideradas por mulheres que estavam tendo um impacto de 7 dígitos. Eu fiquei olhando para o e-mail por 1 minuto, com o coração acelerado. A gala seria realizada na propriedade Matos, a mesma casa da qual eu havia sido expulsa com uma mala. A mesma entrada onde Carmen me deu R$23 para o táxi. Christian entrou no quarto, acabando de colocar Tomás para a cesta. Você parece ter visto um fantasma. Eu mostrei a ele o e-mail. A expressão dele passou de confusão para compreensão. Você não precisa ir, ele disse com gentileza, sentando ao meu lado no sofá. Eu sei. Eu li o convite novamente. Mas talvez eu queira ir. Naquela noite, depois que Tomás dormiu, Christian e eu conversamos sobre o que isso significava. Ele nunca tentou me dissuadir, nem sugeriu que eu estava procurando problemas. Ele simplesmente ouviu enquanto eu processava meus sentimentos. Eu não estou mais brava, eu disse, aconchegada em seu ombro. Isso é o que me surpreende. Eu deveria estar furiosa, mas eu só sinto curiosidade. Como seria voltar àquele mundo como alguém completamente diferente? Você é alguém completamente diferente, disse Christian. A pergunta é se eles merecem conhecê-la. Eu passei 3 dias decidindo. Então enviei minha confirmação de presença. Encantada em comparecer. Trarei minha família. Na semana anterior à gala, eu fiz preparativos cuidadosos. Eu organizei minha parte do jatinho particular. Eu selecionei um vestido de seda azul meia-noite que me fazia sentir poderosa e elegante e pedi para minha assistente coordenar toda a logística. O mais importante, eu me certifiquei de que Christian se sentisse confortável com o plano. Você tem certeza de que quer levar Tomás? Eu perguntei enquanto revisávamos o horário da noite. Christian sorriu, fazendo nosso filho pular em seu joelho. Este pequeno é a prova viva de que você é exatamente quem você deveria ser. Se vamos fazer isso, faremos em família. Na noite da gala, nosso motorista nos pegou em um carro elegante que nos levaria ao aeroporto particular. Tomás estava tagarelando feliz em sua cadeirinha, vestido com um pequeno terno azul marinho que combinava com o de seu pai. Eu usei meu cabelo preso em um coque elegante e minhas joias eram simples, mas caras, brincos de diamante que capturavam a luz maravilhosamente. Enquanto nosso jatinho descia para o aeroporto da cidade, eu olhei para as luzes abaixo e senti algo que eu não esperava. Paz. Isso não era sobre vingança ou provar nada. Era sobre aparecer como a mulher que eu havia me tornado. A limusine do aeroporto entrou na entrada circular da propriedade Matos exatamente às 19h. Havia fotógrafos ao longo da entrada, capturando os convidados que chegavam para as páginas da sociedade. Pude ver a casa pelas janelas do carro, com todas as luzes acesas, exatamente como havia sido durante meu casamento. Prontos? Perguntou Christian, ajustando a gravata borboleta de Tomás. Pronta! Nosso motorista abriu a porta e eu saí primeiro. Os flashes das câmaras começaram imediatamente quando os fotógrafos perceberam que não me reconheciam, mas podiam dizer por minha chegada que eu era alguém importante. Christian apareceu ao meu lado, bonito e confiante, e então levantou Tomás de sua cadeirinha. Caminhamos pelos mesmos degraus de pedra, onde uma vez eu carreguei sacolas de compras como a esposa de Javier. Agora, eu voltava como eu mesma, bem-sucedida, amada e completa.
No momento em que entramos no saguão, eu vi Javier do outro lado da sala. Ele estava conversando com um grupo de homens, gesticulando com um copo de coquetel, com a mesma aparência de sempre, exceto por alguns cabelos grisalhos nas têmporas. Ele olhou casualmente para a entrada e então parou. Algo quase cômico. O rosto dele ficou completamente pálido. O copo escorregou de sua mão, embora ele o pegasse antes que caísse. Eu vi seus olhos se moverem do meu rosto para Christian, depois para Tomás e de volta para mim. A confusão e o choque estavam claramente escritos em seu rosto. Ele se desculpou de sua conversa e começou a caminhar em nossa direção, seus passos incertos. Sofia. A voz dele era mal audível por cima do falatório da festa. O que você está fazendo aqui? Olá, Javier. Minha voz era calma, até amigável. Eu fui convidada. A Lucia está montando uma lista de convidados bastante impressionante. Os olhos dele continuavam olhando para Tomás, que brincava alegremente com a gravata de Christian. Quem é? Este é meu marido, Christian, e nosso filho, Tomás. Eu fiz as apresentações suavemente, como se estivéssemos nos encontrando em qualquer evento social normal. Christian estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecê-lo, Javier. Javier a apertou mecanicamente, ainda olhando para Tomás com algo entre o espanto e a devastação. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Carmen apareceu ao seu lado. Ela havia envelhecido nos últimos 4 anos. O rosto dela mostrava as linhas de quem tinha muita tensão. Quando ela me viu, ela parou tão abruptamente que Lucia, que a seguia, quase bateu em suas costas. Sofia! A voz de Carmen saiu como um sussurro. O rosto de Lucia passou por confusão, reconhecimento e depois algo que se aproximava do horror ao perceber o que ela havia feito. Olá, Carmen, eu disse de forma agradável. Que evento encantador, as decorações são lindas. Carmen abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou fixamente para Tomás, que naquele momento decidiu rir e estender suas pequenas mãos em direção ao lustre brilhante acima de nós. O som de sua alegria inocente parecia quebrar algo na compostura de Carmen. Quantos anos ele tem? Ela perguntou em voz baixa. 18 meses. Christian respondeu, sua voz quente de orgulho. Eu vi Carmen fazer os cálculos. Eu a vi perceber que eu havia tido o filho que ela disse que eu nunca poderia ter, com um homem que claramente nos adorava. E então, Carmen? Eu disse suavemente, ajeitando o colarinho de Tomás. Como está uma árvore sem frutos agora? A referência às suas palavras cruéis de anos atrás pairou no ar. O rosto de Carmen se contorceu ligeiramente, mas ela não respondeu. Lucia derramou champanhe na frente de seu vestido, o líquido dourado se espalhando pelo tecido caro. Ela olhou para a mancha como se não pudesse entender como aquilo havia acontecido. Ao nosso redor, a festa continuava. Outros convidados se misturavam e riam, completamente alheios ao pequeno terremoto que estava ocorrendo na vida de seus anfitriões. Eu não precisava dizer mais nada. Minha presença, minha felicidade, minha linda família. Nós éramos a prova viva de que o julgamento deles estava errado, que a crueldade deles não havia conseguido me destruir. Eu havia me tornado exatamente quem eu estava destinada a ser, e isso não tinha nada a ver com eles. Nós ficamos na gala por exatamente 2 horas, tempo suficiente para deixar nosso ponto claro, curto o suficiente para evitar dramas desnecessários. Enquanto caminhávamos de volta para nossa limusine, com Tomás dormindo pacificamente nos braços de Christian, eu senti algo que eu não esperava. Um encerramento completo. A viagem para o aeroporto foi tranquila. Christian pegou minha mão enquanto eu processava o que acabara de acontecer. Quando subimos em nosso jatinho, eu olhei para as luzes da cidade pela última vez e percebi algo profundo. Eu não precisava vê-los novamente. Nunca. Naquela noite, enquanto voávamos para casa, tomei uma decisão que moldaria o resto da minha vida.
Eu tinha terminado de olhar para trás. Na manhã seguinte, eu apaguei o número de Javier do meu telefone. Não por raiva, mas por encerramento. Eu parei de seguir Lucia e Carmen em todas as mídias sociais. Não porque me doía, mas porque as vidas delas não me interessavam mais. Por 4 anos, eu ocasionalmente verifiquei suas atualizações, dizendo a mim mesma que era curiosidade. Na verdade, era um hábito que eu havia pegado de quando as opiniões delas importavam. Elas não importavam mais. Christian me encontrou na cozinha fazendo o café da manhã, cantarolando enquanto mexia os ovos. Tomás estava em sua cadeira alta, jogando Cheerios no chão. Você parece diferente esta manhã, Christian observou, servindo café. Mais leve, de alguma forma. Eu sinto que acabei de deixar uma mala que eu estava carregando por anos, eu disse, beijando a bochecha dele. Eu nem percebi o quão pesada ela era até que eu a soltei. 3 meses depois, essa sensação de liberdade levou ao projeto mais significativo da minha vida. Eu estava lendo uma notícia sobre o aumento das taxas de divórcio e a devastação financeira que muitas mulheres enfrentavam depois. Foi quando uma ideia me ocorreu. E se nós começássemos uma fundação? Eu sugeri a Christian naquela noite, enquanto caminhávamos pelo nosso bairro. Algo para ajudar as mulheres a se reconstruírem após o divórcio. Christian parou e se virou para me olhar. Me conte mais. Muitas mulheres assinam acordos pré-nupciais como eu fiz, ou sacrificam suas carreiras por seus casamentos. Quando tudo desmorona, elas ficam sem nada. E se nós pudéssemos dar a elas as ferramentas e os recursos para recomeçar? Em 6 meses, nós estabelecemos a Fundação Fênix, batizada com o nome do pássaro mítico que ressurge das cinzas. Nossa missão era simples: fornecer educação financeira, mentoria de negócios e apoio emocional a mulheres que reconstruíam suas vidas após o divórcio. Nossa primeira cliente foi Maria, uma professora de 38 anos, cujo marido a havia deixado por sua secretária. Ela veio ao nosso escritório com 2 filhos pequenos e uma conta corrente com R$47. Eu não sei por onde começar, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu não trabalho há 8 anos. Eu nem sei como escrever um currículo. Eu me sentei na frente dela, lembrando dos meus próprios R$23 e minha única mala. Você começa exatamente onde você está, eu disse, e nós vamos ajudá-la a descobrir o próximo passo. 6 meses depois, Maria havia completado nosso programa de educação financeira. Ela tinha conseguido uma posição de professora e estava economizando dinheiro pela primeira vez em sua vida adulta. Ver a confiança dela crescer me lembrou por que este trabalho era tão importante. Tomás aprendeu a andar nos escritórios da fundação. Ele ia de um lado para o outro entre as salas de conferências. Enquanto eu ministrava workshops sobre orçamento, ou Christian facilitava grupos de apoio. Nossa equipe se tornou sua família estendida e ele se tornou nosso mascote da esperança, a prova de que coisas bonitas podem crescer a partir de começos difíceis. No 2º aniversário de Tomás, nós havíamos ajudado mais de 200 mulheres a recomeçarem suas vidas. Cada história de sucesso parecia pessoal, como curar uma ferida que eu havia carregado por anos. A história da mamãe. Tomás pediu uma noite, subindo no meu colo com seu livro favorito. Em vez de ler as páginas, eu me peguei contando histórias que eu nunca havia planejado compartilhar. Histórias sobre ser forte quando as pessoas são cruéis. Sobre como às vezes a família que você escolhe importa mais do que a família em que você nasceu. Sobre como os contratempos podem se tornar preparações para algo melhor. Você chegou para o papai e a mamãe quando nós mais precisávamos de você. Eu sussurrei, acariciando seu cabelo escuro. Você nos ensinou que o amor cria seus próprios milagres. Christian apareceu na porta, sorrindo para nós. Há espaço para mais um nessa cadeira? Enquanto meus meninos se aninhavam ao meu redor, eu pensei na mulher que eu havia sido há 4 anos. Eu estava tão focada no que me faltava que eu não podia ver o que eu já tinha.
tão desesperada por aprovação que eu havia me esquecido de me aprovar. A fundação cresceu, mas nossa família também cresceu de maneiras inesperadas. Nós contratamos mulheres de nosso programa que haviam reconstruído suas carreiras. Criamos uma rede de mentoria onde as formandas do programa ajudavam as recém-chegadas. Estabelecemos parcerias com advogados de divórcio que encaminhavam clientes que precisavam de nossos serviços. Uma tarde, enquanto eu revisava as inscrições para nosso programa de bolsas de estudo, eu encontrei um nome que me fez parar. Jennifer Matos, a prima de Javier, recém-divorciada e lutando para sustentar suas 2 filhas gêmeas. Ela havia se inscrito usando o sobrenome de solteira, provavelmente sem ter ideia de quem estava revisando sua papelada. Eu chamei Christian em meu escritório e mostrei a ele a inscrição. "O que você quer fazer?" ele perguntou. Eu pensei por exatamente 30 segundos. Ajudá-la. Os filhos dela precisam que a mãe seja estável e autoconfiante. Isso é mais importante do que velhos dramas de família. Jennifer se tornou uma de nossas participantes de maior sucesso do programa. Ela nunca soube da minha conexão com a família dela, e eu nunca contei. Ela não precisava dessa carga enquanto reconstruía sua vida. 2 anos depois, no 4º aniversário de Tomás, eu o vi brincar em nosso quintal com crianças de nosso bairro e com filhos de mães que se formaram no programa da Fundação. Christian estava encarregado da churrasqueira, rindo com outros pais sobre os desafios do desfralde e das negociações na hora de dormir. Isso era sucesso. Não os números na conta bancária ou os elogios de negócios, embora eles fossem agradáveis. Isto, o riso, a comunidade, a sensação de pertencimento que havíamos criado, era tudo o que eu pensei que queria em meu primeiro casamento, mas que nunca encontrei. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Tomás estava dormindo, eu me sentei em nosso jardim com uma xícara de chá. Christian se juntou a mim, carregando um pedaço de bolo de aniversário restante. "Algum arrependimento?" ele perguntou, sentando ao meu lado no nosso balanço da varanda. Eu considerei a pergunta seriamente. Eu me arrependia da dor do meu primeiro casamento? Da humilhação de ser jogada fora? Dos meses comendo macarrão instantâneo e dormindo em um colchão no chão? Nenhum. Eu disse finalmente. Tudo o que aconteceu me trouxe até aqui. A você, ao Tomás, à Fundação, a esta vida. Se eles não tivessem me destruído completamente, eu nunca teria descoberto o quão forte eu realmente sou. Christian pegou minha mão. "Sabe o que eu mais amo em você?" "O quê?" "Você transformou sua dor em propósito. Você poderia ter se tornado amargurada, mas escolheu se tornar melhor." Enquanto nos sentávamos em um silêncio confortável, eu pensei nas palavras de Carmen de anos atrás. Ela me chamou de árvore sem frutos, incompleta e inútil. Ela estava errada em todos os aspectos. Eu não estava incompleta. Eu estava inteira. Eu não era inútil. Eu era inestimável para as pessoas que importavam. E eu não era estéril. Eu havia dado à luz não apenas o Tomás, mas uma nova versão de mim mesma. A vida não tinha seguido meu plano original. Tinha sido infinitamente melhor. Eles me chamaram de quebrada. Eles me chamaram de estéril. Eles me chamaram de fracasso. Mas eu me chamo de renascida. E isso faz toda a diferença. E aí está. Uma história de como as traições mais profundas podem forjar a força mais incrível. A jornada de Sofia não foi apenas uma transformação física. Foi sobre a recuperação de sua alma. Ela nos mostra que seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de ver sua dignidade. Javier e sua família ficaram com a casca vazia de suas escolhas, enquanto Sofia construiu um império das cinzas que eles deixaram para trás. Qual foi a sua parte favorita deste retorno épico de Sofia? Deixe sua opinião nos comentários. E não perca mais histórias inspiradoras como esta. Se você amou esta história, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada.